Parte 9. O berço do deus da destruição. A construção de Plutão. O regresso a Meridioise, após o incidente em Water 7, não trouxe descanso. Nas profundezas mais recônditas do complexo palaciano, abaixo até mesmo dos cárceres mais secretos e dos arquivos proibidos, existia uma oficina que não constava em nenhum mapa. Chamava-se Vazio Forjado. Era um espaço criado e mantido pela manipulação do espaço temporal de Luffy, um bolso de realidade isolado onde as leis da física podiam ser sutilmente torcidas para atender à vontade do príncipe. Foi para este local que Luffy se retirou, os pergaminhos genuínos de Plutão agora materializados diante dele, pairando no ar envoltos em uma aura dourada e negra. Ele não os estudou como um engenheiro, mas como um arquiteto da realidade. Sua mente, amplificada por poderes cósmicos e pela herança de Imo, absorvia os complexos esquemas não como meros projetos de carpintaria naval, mas como uma fórmula para a catarse absoluta. A construção convencional é para homens comuns, sussurrou para o vazio, sua voz ecoando na não dimensão. Mas eu não sou um construtor. Sou um ordenador. A construção de Plutão não começou com madeira, ferro ou aço adamantium. Começou com matéria-prima conceptual. Luffy estendeu as mãos. 1. A estrutura, manipulação da vida e da morte mais manipulação elemental. Em vez de um estaleiro, ele invocou as memórias de florestas antigas e veios de minério planetário. De suas mãos, jorrou um fluxo de energia negra e verde que se condensou, não em troncos ou lingotes, mas em osso e carne de montanha vivos. O casco da embarcação começou a se formar a partir de uma substância orgânico-mineral que pulsava com uma energia sombria, crescendo como um coral monstruoso ou uma árvore petrificada num ritmo acelerado. Era indestrutível não pela dureza, mas pela vitalidade negada, um material que existia no limiar entre a vida e a morte. 2. O coração, manipulação energética mais manipulação da alma. No centro do que seria o compartimento do motor, Luffy não instalou caldeiras. Ele forjou um vórtice de almas condensadas. Usando uma fração mínima do poder de amaldiçoamento de Azura, ele canalizou para lá as sombras de milhares de condenados executados ao longo do século sob as ordens do governo mundial, almas presas, não no mundo espiritual, mas neste receptáculo de dor. Seu sofrimento, sua energia negativa, seria o combustível eterno. A propulsão de Plutão não seria a vapor, mas o grito silencioso de uma legião de condenados, criando uma força propulsora que distorcia o mar e o ar à sua passagem. 3. O armamento, manipulação da luz mais neutralização. Os canhões descritos nos planos não foram construídos. Foram inscritos na própria estrutura viva do navio. Nas laterais do casco, padrões complexos como glifos arcaicos brilharam como uma luz âmbar. Eles não disparavam balas. Cada cano era um foco para neutralização em escala macro. Um disparo não seria uma explosão, mas um feixe de energia que dissolvia a matéria, a energia e até mesmo conceitos como coesão e vida em seu caminho, deixando para trás um vácuo puro e estéril no oceano. Era a negação feita à arma. 4. A consciência, manipulação da mente mais amaldiçoamento. Um navio desta magnitude não podia ser comandado por um leme comum. Luffy, em seu ato mais ousado e blasfemo, infundiu na estrutura uma vontade rudimentar. Usando um fragmento do próprio rugido de Azura que habitava seu ser e envolvendo em camadas de amaldiçoamento e manipulação sagrada, ele criou uma inteligência artificial maligna e leal apenas a ele. A consciência do Plutão não pensava, obedecia. Era uma extensão da vontade de destruição de seu criador, capaz de operar autonomamente se necessário, seguindo as últimas ordens com uma frieza mecânica e divina. O processo não foi instantâneo. Exigiu semanas de concentração absoluta dentro do vazio forjado. Luffy não dormia, não comia. Seu corpo imortal sustentava-se por pura energia cósmica. Às vezes, Nami ou Nojiko, sentindo sua ausência prolongada e uma perturbação estranha no ar de Meridioise, trocavam olhares preocupados. Zoro e Sanji, treinando, sentiam uma pressão subterrânea ocasional, como se a própria ilha estivesse gemindo sob um peso novo. Finalmente, estava completo.
No vazio forjado, pairando sobre um mar de escuridão líquida que Luffy criara como banho de testes, estava o Pluton renascido. Não se parecia com os navios de Water 7. Era uma criatura de pesadelo esculpida em ossos de mundo e sombra solidificada. Seu casco era negro como a noite eterna, com veios pulsantes de luz âmbar. Não tinha velas, mas emanações de escuridão que pareciam absorver a luz ao seu redor. Seus canhões eram olhos dourados e vazios inscritos no casco. Luffy pousou em seu convés, que era liso como obsidiana polida. O navio respondeu a seu toque, um tremor sutil de reconhecimento. Ele sentiu seu poder, uma extensão monstruosa de sua própria autoridade. Com um pensamento, o Pluton disparou um raio silencioso de energia âmbar contra um alvo fictício no mar escuro. O raio não explodiu. Simplesmente apagou uma seção dos oceanos de escuridão, deixando um vazio absoluto, uma janela para o nada, que lentamente se fechou com um gemido da realidade. Um sorriso frio, o primeiro verdadeiro sorriso em semanas, tocou os lábios de Luffy. Não era um sorriso de alegria, mas de posse suprema. Ele havia feito mais do que reconstruir uma área antiga. Ele a havia superado. O Pluton original era uma máquina de destruição física. Este era um instrumento de desordem ontológica, capaz de desfazer a criação. Ele dissipou o vazio forjado, guardando Pluton em um bolso dimensional ainda mais profundo e seguro, acessível apenas por ele. Ao reaparecer em seus aposentos, o cansaço que sentiu não era físico, mas da alma. Ele havia tocado nos domínios da criação e da destruição de uma forma que nem mesmo seu pai, em sua eterna êxtase, provavelmente o fizera. Naquela noite, durante uma refeição silenciosa com Nami e Nojiko, ele olhou para suas mãos, as mãos que acariciavam mapas de luz, que nutriam plantas, que haviam forjado um deus da morte em segredo. A centelha de dúvida estava agora envolta em uma nova e sombria compreensão. O poder que ele acumulava não era para manter a ordem de seu pai. Era para o dia em que a sua própria ordem precisaria ser imposta. E quando esse dia chegasse, ele teria não apenas cavaleiros e consortes, mas um deus de ferro e trevas escondido no bolso, pronto para rugir. Pluton não estava perdido para o mundo. Estava adormecido. E seu mestre, o príncipe das sombras douradas, era a única chave para seu despertar. A peça mais perigosa do tabuleiro havia sido movida, e ninguém, nem mesmo Imo-sama, soube do cheque.